Centro Universitário Internacional Uninter. Curso Bacharelado em Teologia. Aluno Hugo da Silva Rabelo. Disciplina Humanidades A2 2020. Impactos ambientais. Similaridades entre Belo Monte, Altamira e Paranoá, Brasília. As sociedades humanas são grupamentos dinâmicos, que a todo tempo estão sofrendo mutações, sejam elas de origem na natureza, sem ação humana, ou artificiais, contendo ação humana. As sociedades, para serem consideradas sustentáveis, precisam abranger um planejamento que considere suas peculiaridades, como características espaciais, geológicas, econômicas, culturais, etc. Sob este prisma, vamos analisar dois casos que, apesar de seus respectivos planejamentos, geraram impactos consideráveis, tanto no meio ambiente quanto nas comunidades próximas. O primeiro exemplo é o caso do Lago Paranoá, no Distrito Federal. Idealizado entre 1892 e 1896, através da Comissão Exploradora do Planalto Central, em cumprimento à determinação da Constituição Republicana de 1891 para a mudança da capital brasileira, foi entregue em 1960, junto à inauguração da cidade. Com a finalidade de amenizar o clima seco da nova capital, além do embelezamento da cidade de Brasília, ele possui 48 quilômetros quadrados e profundidade máxima de 38 metros. Apesar da epopeia do planejamento e construção desta magnífica obra, produto da capacidade humana de modificar o seu meio ambiente, a finalidade aqui é destacar um impacto humano considerável. A Vila Amauri, nomeada em homenagem ao líder comunitário Amauri Almeida. Os operários que vinham trabalhar na construção da nova capital, principalmente do norte e nordeste do Brasil, se alojavam em cidades temporárias. Entretanto, os alojamentos oficiais foram preparados somente para solteiros. Logo, aqueles que vinham e traziam sua família, ou mesmo aqueles que constituíam família, precisavam fundar vilas para o seu alojamento. É o caso da Vila Mauri, que abrigava os envolvidos na construção do conjunto do Congresso Nacional, Câmaras dos Deputados e Senado Federal. No seu início, possuía barracos improvisados com sacos vazios de cimento, e por isso recebeu o nome inicial de Sacolândia. A vila chegou a abrigar 16 mil pessoas em condições subhumanas, sem condições mínimas de higiene, iluminação, segurança, etc. Quando o represamento do rio Paranoá ficou pronto, durante 8 meses, as águas foram ocupando os espaços vazios. E quando o lago atingiu a sua cota 1000 em 1959, bem como recebeu o pouso do avião especial da FAB, Força Aérea Brasileira, com 1.500 exemplares de peixes, a morte da Vila Maurício estava decretada, juntamente com o nascimento do Lago Paranoá, obrigando a mudança de 16 mil pessoas, na sua maioria para a cidade satélite de Taguatinga, gerando com isso significativos impactos ambientais, topográficos, humanos, econômicos e culturais na região central de Brasília e de Taguatinga. Hoje, a Vila Mauri jaz a 38 metros no fundo do Lago Paranoá, juntamente com a memória daqueles que ali viveram. O segundo caso é a cidade de Altamira. Altamira é um município brasileiro localizado no Pará, com 113.195 habitantes e uma extensão de 59.533 quilômetros quadrados, sendo conhecido como o município mais extenso do Brasil. Entretanto, nas últimas décadas, Altamira tem ocupado várias páginas de jornais devido à construção da usina de Belo Monte. Essa usina, desde sua concepção, tem causado bastante polêmica. A usina hidrelétrica de Belo Monte é uma usina hidrelétrica da bacia do Rio Xingu, próxima a Altamira. Possui potência instalada de 11.233 megawatts e potência efetiva de 4.500 megawatts, sendo considerado, portanto, a quarta maior hidrelétrica do mundo, sendo a maior usina hidrelétrica brasileira, com reservatório de 478 quilômetros quadrados, a um custo de 40 bilhões para sua conclusão. O início de sua operação se deu em abril de 2016 e em 2019 sua última turbina foi ativada. Com a concessão realizada em fevereiro de 2011, o projeto, desde o início, sofreu forte oposição de ambientalistas brasileiros e internacionais, comunidades indígenas e Igreja Católica. O projeto original previa outras barragens rio acima e uma área alagada muito maior. Os argumentos contrários
principalmente de ambientalistas e acadêmicos, era de que a hidrelétrica iria provocar alteração do regime de escoamento do rio, com redução do fluxo de água, afetando a fauna e flora locais e causando diversos impactos socioeconômicos, afetando a cidade de Altamira, pois as obras iriam inundar permanentemente os igarapés de Altamira e Ambé, que cortam a cidade e parte da área rural de Vitória do Xingu, além de reduzir a vazão de água adjacente do rio em Volta Grande do Xingu, interrompendo o transporte fluvial do rio Bacajá, único meio de transporte das comunidades ribeirinhas. Todas essas alterações teriam impactos no ciclo ecológico da região, impactando árvores que têm suas raízes como fonte de alimentos dos peixes da região, o que, com a continuidade das obras, novamente poderia impactar indígenas ribeirinhos, pois uma de suas principais fontes de alimentação poderia ser prejudicada. Tais alterações poderiam gerar migrações de 100 mil pessoas para a região e provocar o deslocamento forçado de outras 20 mil. Portanto, apesar de todas estas ponderações, o projeto foi concluído. Estima-se que a energia gerada beneficie 60 milhões de consumidores. Entretanto, após as expressões citadas, foi decidido que Belo Monte seria a única usina hidrelétrica do Rio Xingu. Portanto, como podemos observar nos dois casos estudados, fica evidente que as mudanças no meio ambiente causadas pelo homem requerem um profundo estudo de impactos ambientais e socioeconômicos, e que consequências junto à natureza, na economia, no espaço, nas comunidades, dentre outros, devem ser conhecidos em profundidade para que os benefícios às populações como um todo sejam maximizados, com a minimização dos impactos negativos nas vidas cotidianas das populações diretamente afetadas.